Uma boa noite para quem nos acompanha nesta sexta-feira, dia 23 de maio. Eu sou Isabela Melano e a partir de agora você confere os destaques do Judiciário Nacional. Supremo Tribunal Federal confirma a legalidade de indulto natalino para penas de até 5 anos. Destaque de Bruno Moreira. O relator do caso, ministro Flávio Dino, afirmou que o decreto presidencial respeitou os limites constitucionais e destacou que o indulto não se aplica a crimes graves. STF mantém decisão de acusados de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Corregedoria Nacional fixa prazo para avaliar morosidade de unidades judiciais. Carolina Cassola. O objetivo do provimento é identificar a paralisação indevida do processo em qualquer etapa. Até então, não havia um ato normativo que fixasse um prazo para detectar a morosidade. Agora são 6 horas e 17 minutos e o Radar da Justiça está no ar. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. Corregedoria Nacional fixa prazo de 120 dias para avaliar a morosidade de unidades judiciais. Confira agora com a repórter Carolina Cassola. A Corregedoria Nacional de Justiça fixou um prazo de 120 dias corridos para avaliar eventual morosidade das unidades judiciais em âmbito disciplinar e na atividade fiscalizatória das corregedorias. O objetivo do provimento número 193 de 2025 é identificar a paralisação indevida do processo em qualquer etapa. Até então, não havia um ato normativo que fixasse um prazo para detectar a morosidade. Existiam apenas decisões do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema e regras em provimentos sobre as inspeções das corregedorias e as turmas recursais. O regimento interno do CNJ prevê a representação por excesso de prazo, que pode ser formulada por qualquer pessoa com interesse legítimo, pelo Ministério Público, pelos presidentes de tribunais ou, de ofício, pelos conselheiros. No entanto, não estipula qual é o período para avaliar a morosidade. Segundo o provimento, o acúmulo de processos com prazo superior a 120 dias não configura por si só falta disciplinar de magistrado ou magistrada ou de servidores e servidoras. Cabe aos órgãos fiscalizatórios a consideração dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na análise de cada caso. Além disso, devem ser observados fatores como a complexidade da causa, o número de partes, as condições de trabalho do juízo, as eventuais prioridades legais e a ordem de preferência de julgamento. Da agência Rádio Web, Carolina Cassola. Agora vamos ao STF, isso porque o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manteve a prisão preventiva de Ronald Paulo Alves Pereira e Robson Calixto Fonseca, acusados de envolvimento nos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ocorridos em março de 2018 no Rio de Janeiro. A decisão foi tomada em ação penal que tramita na primeira turma do STF. Segundo o ministro, a Procuradoria-Geral da República demonstrou a necessidade das prisões para resguardar a aplicação da lei penal e a ordem pública em razão da periculosidade dos acusados e da gravidade das condutas deles. Ao reavaliar a prisão preventiva, conforme estabelece o Código de Processo Penal, ele explicou que a situação se mantém igual, não havendo justificativa para a revogação. Segundo a PGR, Ronald Paulo Alves Pereira foi responsável por monitorar a rotina de Marielle Franco e fornecer informações que permitiram a execução do crime. Relatórios da Polícia Federal indicam que, uma semana antes do assassinato, Pereira acompanhou os deslocamentos da vereadora e, no dia do crime, repassou a agenda dela aos executores. Ainda de acordo com a Procuradoria-Geral da República, ele foi identificado como um dos principais milicianos de Rio das Pedras, com vínculos estreitos com outros acusados e em liberdade pode voltar a atuar em favor das milícias do Rio de Janeiro e também a praticar crimes. Já Robson Calixto Fonseca, conhecido como Peixe, é acusado de integrar a organização criminosa responsável pelo crime, atuando como intermediário entre os mandantes e os executores, além de gerir negócios imobiliários irregulares ligados ao grupo. A Procuradoria destacou a necessidade da prisão dele para interromper as atividades da facção
associação criminosa. E no próximo bloco você confere que lei de regularização fundiária vai ser julgada em plenário físico. E ainda, a STF conclui que é constitucional a concessão de indulto natalino pelo presidente da República. Agora são 6h21 e nós voltamos já. Radar da Justiça. O ministro Gilmar Mendes, do STF, pediu destaque em plenário virtual no julgamento de 4 ações que questionam dispositivos da lei que trata da regularização fundiária rural e urbana, da liquidação de créditos da reforma agrária e da alienação de imóveis públicos. Dessa forma, o julgamento vai ser reiniciado no plenário físico da Corte. As ações foram propostas pela Procuradoria-Geral da República, pelo partido PT, PSOL e IAB, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, que alegam vícios formais pela edição da norma via medida provisória sem urgência e materiais como o estímulo à grilagem, concentração fundiária e também risco ao meio ambiente. Entre os pontos questionados está a criação do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, entidade privada que, segundo as ações, invade competências do Poder Judiciário e compromete a segurança jurídica dos registros imobiliários. Os questionamentos também se estendem às regras para alienação de terras na Amazônia Legal e em Fernando de Noronha, bem como a flexibilização de critérios para a regularização fundiária urbana, que, na visão dos autores, fragiliza o direito à moradia digna. Assim, pedem a declaração de inconstitucionalidade total ou então parcial dessa norma e chegaram também a solicitar a suspensão imediata dos efeitos. E ainda falando do Supremo Tribunal Federal, ele confirmou a legalidade do indulto natalino para penas de até 5 anos. Quem detalha é o repórter Bruno Moreira. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional o indulto natalino concedido pelo presidente da República a condenados por crimes com pena máxima de até 5 anos. A decisão foi unânime e ocorreu no julgamento de um recurso do Ministério Público do Distrito Federal que questionava o benefício dado a um homem condenado a 4 anos e 4 meses de prisão. O relator do caso, ministro Flávio Dino, afirmou que o decreto presidencial respeitou os limites constitucionais e destacou que o indulto não se aplica a crimes graves, como tortura, tráfico e terrorismo. O ministro também rebateu críticas de que o indulto geraria sensação de impunidade, afirmando que esse tipo de argumento já foi rejeitado pelo Supremo por se basear em hipóteses sem comprovação concreta. A decisão tem repercussão geral e deve orientar casos semelhantes em todo o país. Da agência Rádio Web, Bruno Moreira. Vamos agora ao STJ. Arrendatário com direito à indenização por benfeitorias não pode exercer a retenção após despejo. Confira agora com Diego Brião. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu por unanimidade que o arrendatário rural que tem direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias não pode exercer o direito de retenção após ter sido despejado do imóvel por decisão judicial. O entendimento foi firmado no julgamento de um caso em que, após o fim do contrato de arrendamento rural, os proprietários notificaram a empresa ocupante sobre a retomada do imóvel. Sem acordo sobre a indenização pelas benfeitorias realizadas, foi ajuizada a ação de despejo e a empresa arrendatária, em resposta, propôs ação declaratória para garantir a posse até o pagamento das melhorias. Uma liminar concedida aos proprietários em primeira instância determinou a desocupação do imóvel, medida que foi devidamente cumprida. Anos depois, o juízo reconheceu o direito da empresa à indenização pelas benfeitorias, mas negou o direito de retenção, sob o argumento de que a posse já havia sido perdida bastante tempo antes e que eventual reintegração causaria tumulto no uso regular da propriedade. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso, TJMT, confirmou a decisão, sustentando que a restituição do imóvel era irreversível e que existiriam meios menos gravosos para assegurar o crédito da empresa. Da agência Rádio Web, Diego Brião. 6h27, a seguir, um giro pelos tribunais do Brasil. Radar da Justiça.
Vamos agora saber o que é notícia nas cortes do Brasil. Tribunal do Maranhão celebra acordo que encerra conflitos agrários em comunidade rural. Destaque de Mércia Lívia. O Tribunal de Justiça do Maranhão, a União de Moradores do Povoado Jussaral, advogados e várias instituições parceiras celebraram a homologação do acordo que põe fim aos conflitos agrários na área onde vive a comunidade no município de Urbano Santos, a 260 quilômetros de São Luís. Depois de 8 meses de mediação do TJMA, por meio da Comissão de Soluções Fundiárias, 80 famílias do povoado terão mais de 341 hectares de terras para registros individuais e outros 200 hectares desmembrados da área maior para uso coletivo. Tribunal de Rondônia promove em escolas ação de combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Cid Marcos. O Tribunal de Justiça de Rondônia realiza, ao longo deste mês, durante o Maio Laranja, atividades de conscientização nas escolas públicas de Porto Velho. A campanha é alusiva ao Dia Nacional de Enfrentamento às Violências Sexuais contra Crianças e Adolescentes, 18 de maio, instituído por meio de lei e escolhido em memória de Araceli Crespo, menina de 8 anos que foi sequestrada, violentada e assassinada em Vitória, no Espírito Santo, em 1973. Justiça de São Paulo participa da virada cultural neste final de semana. Sandra Pedrosa. O Tribunal de Justiça de São Paulo participa neste final de semana da 20ª Virada Cultural com visitas monitoradas ao Palácio da Justiça, prédio histórico e sede do Tribunal Paulista, e ao Palacete Conde de Sarzedas, que abriga o museu da instituição. A ação, cujo tema deste ano é 20 anos em 24 horas, é realizada pela Prefeitura de São Paulo e ocupa a cidade por 24 horas com programação cultural diversificada, distribuída em várias regiões da capital. São 6h30 e o Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal oficial do TJMG no YouTube. Uma ótima noite e um ótimo final de semana.